Acho importante dizer que o pastor Sandro e o pastor Hudson não estão aqui esse final de semana, porque eles estão lá no encontro do Steiger, né? O pastor Sidney montou uma equipe para ir cozinhar lá para os 300 mil pessoas que estarão lá, e eles compõem essa equipe, que vão estar cozinhando para a galera que está lá. Então, basicamente, os pastores da nossa igreja, da IBMA, e aqui, de 242, é que estão compondo essa equipe. Então, isso, além de ser muito inspirador, porque, normalmente, pastor, né, não serve muito assim nessa questão de cozinhar, de ficar limpando e tal, e eles têm sido esse bom exemplo para a nossa vida. Então, isso é muito legal. Mas tudo bem, eu estou aqui. Vou tentar dar o meu melhor. Amém? A gente tem falado sobre missões ao longo desse mês. Essa igreja sempre foi uma igreja extremamente missional. A nossa veia missionária sempre foi muito latente, seja por conta do nosso relacionamento com a Missão Steiger, seja por conta do que nós fazemos através da Compassiva, ou os trabalhos anteriores, né, que existiam aqui. Nós sempre trabalhamos com os desprezados da sociedade de alguma maneira. Essa igreja sempre teve essa identidade muito forte. E então, para nós, não é algo muito difícil falar sobre a missão de Deus. E o tema específico que a gente vai tratar aqui hoje é a sua casa, uma agência missionária. Né? Então, a nossa própria casa como esse local. E o texto que a gente vai discorrer sobre é Lucas, de 5 a 27, de 27 a 32. Lucas 5, de 27 a 32. Eu vou ler na versão da NVT. Então, se você quiser ler nessa versão ou na sua, não tem problema. Mas eu queria orar antes de a gente começar. Senhor Deus, a gente vai ter agora, Senhor, esse momento de reflexão na Tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor prepare o nosso coração e a nossa mente para o que a gente vai ouvir de Ti. Eu peço que o Senhor plante isso como uma semente profunda no nosso coração, que crie raízes, que produza fruto e que possa, Senhor, de fato, fazer a diferença nas nossas vidas nesse mundo. Eu também peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo me dirija e que o Senhor possa estar submetendo a minha mente e o meu coração ao Teu poder e ao Teu senhorio. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Os adolescentes podem subir, o Mateus está esperando vocês lá em cima. Então, a gente tem essa leitura de Lucas 5, de 27 a 32, que diz assim: Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, e sentado no local onde se colocavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que eles se arrependam. Amém? Quem é Levi? Vocês sabem? Mateus. Muito bem. Mateus, Levi vira Mateus. E na Bíblia várias pessoas mudam de nome, né? Depois que elas têm um relacionamento com Deus. E isso tem um porquê. Porque o nome, nesse contexto, ele é muito valioso. A gente já falou sobre isso aqui, numa outra série de pregações. Está ligado à questão religiosa, está ligado à questão familiar, à herança, de todo quanto é coisa. E por isso que Levi passa a se chamar Mateus. O nome dele é mudado para algo que faça muito mais sentido com o contexto que ele está vivendo hoje, a partir de Jesus. Mas, quando a gente fala de missão, qual é a ideia que a gente tem de missão? A gente ainda vive sob um paradigma muito equivocado do que é missão. A gente coloca a missão como um lugar distante que a gente vai, ou um país que é perseguido, onde não se pode pregar o evangelho, um país fechado para o cristianismo, ou contato com pessoas que são muito diferentes da gente, ou de uma cultura que é muito diferente da gente, ou
a gente pensa que missão é um grande projeto pioneiro de plantação de igreja, ou alguma coisa que eu faço durante as férias, então eu vou lá para o Nordeste servir o Ribeirinhos durante 20 dias, e a gente entende tudo isso como missão. A gente pensa em missão em termos daqueles que são excluídos socialmente. Então, missão ela tem que ser social também, ela tem que servir a sociedade de alguma maneira. A gente pensa em dependente químico, a gente pensa em pessoas em situações de rua, a gente pensa em todos aqueles que estão marginalizados, e marginalizados no sentido à margem. É nesse sentido que eu digo marginalizados, que não estão, de uma maneira, vistos pela sociedade, mas que vivem à margem mesmo, que estão ali, abandonados pelo Estado, e inclusive por nós, a igreja. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente ter essa consciência. Mas missão é muito mais do que isso. Missão é o que a gente faz o tempo todo. Nós somos chamados a sermos missionários. A palavra diz que todos nós temos que ir para todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Não é um convite, é uma ordenança. Então, nós não temos essa desculpa de simplesmente achar que a nossa vida... Não, o chamado missionário não é para mim. Desculpa. E se você não faz isso, você está pecando contra o Senhor. Porque a gente tem que ser sal e luz no mundo. Mas, dentro desse contexto, dentro desse paradigma do que a gente entende de missão, é mais difícil. Porque, cara, como eu vou abandonar tudo para ir lá para um país do outro lado do mundo, que eu não tenho a menor condição, eu não falo o idioma, eu não conheço a cultura, como que eu vou largar todo o meu trabalho, o meu estudo, a minha vida, a minha família, meus filhos para fazer missão? Você não precisa largar nada para fazer missão. Missão a gente faz todo dia, o tempo todo, em todo lugar que a gente estiver. Então, na narrativa do texto, quando a gente lê esse texto sobre a conversão de Levi, que passa a ser Mateus, qual é a primeira coisa que ele faz após conhecer a Cristo e aceitar Jesus e estar com o Senhor? Qual é a primeira coisa que ele faz? Um banquete. Então, ele abre a casa dele e recebe um povo lá. O povo do contexto dele. Não era ninguém ali discípulo de Jesus, não era ninguém que propagava fé em Cristo ou em Deus, nada disso. Era para outros cobradores de impostos como ele e pessoas pecadoras daquela época, dentro daquilo que o judaísmo condenava. Essas pessoas é que foram convidadas por esse jantar de Levi. Então, ele tinha acabado de encontrar Jesus. Ele não tinha nenhuma experiência real, material. Ele não tinha nenhum conhecimento teológico sobre o que era Jesus. Mas ele decide abrir a casa dele para convidar essas pessoas. E ele reconhece que dentro daquilo que ele podia fazer, com as ferramentas que ele tinha, o que ele tinha? Ele tinha uma casa, ele tinha relacionamentos com pessoas do seu círculo social, e ele tinha sido impactado pela palavra de Jesus. E ele sabia que isso era tudo que ele tinha e que ele precisava compartilhar. Então, isso foi suficiente para que Mateus se engajasse na missão de Deus. Ele transformou a casa dele num lugar onde os amigos poderiam encontrar Jesus. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de abrir a nossa casa para receber pessoas. Às vezes, a gente fica olhando no olho mágico do corredor do condomínio para ver se a pessoa já entrou no elevador, para você não precisar falar oi para ela. A gente faz isso. Quem nunca fez aqui? Não vou nem pedir para levantar a mão. Eu já fiz isso. Nós fazemos isso. Não tem alguém saindo, espera. Desceu, vamos. Sabe? É isso, a gente faz esse tipo de coisa. A gente evita as pessoas. Ou então você já vê de longe lá aquela pessoa que gosta de falar que está vindo, você já atravessa a rua. Oi, não tinha te visto. A gente faz esse tipo de coisa, não é? Cara, mas a gente está muito errado fazendo isso, né? Que às vezes o Senhor vai colocar aquele chatão no teu caminho mesmo para você ser bênção na vida dele. E aí, o que a gente faz? Foge. Então, Levi, ele entendeu isso. E ele transformou a casa dele nesse lugar onde os amigos poderiam encontrar Jesus. E como a gente pode, então, transformar a nossa casa, seguindo o exemplo de Levi, sendo esse instrumento da missão de Deus? Então, a missão, a primeira coisa,
Missão, ela acontece na nossa vida quando a gente encontra Jesus. Primeira regra da missão: encontrou Jesus? Missão na tua vida. É isso. Então, em Lucas 5, 27 e 28, diz assim: depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi. A gente já tinha lido lá em cima, mas vou ler de novo. Sentado no local onde eles coletavam o imposto. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, e o texto diz que ele deixou tudo. Ele deixou tudo. É tudo. E seguiu Jesus. Às vezes é difícil. Porque, Senhor, eu tenho tanta coisa para resolver. Amanhã é segunda-feira, tem um monte de boleto vencendo, eu não tenho dinheiro suficiente. Como que eu vou fazer? Eu tenho meus pais que estão começando a ficar idosos, doentes, existe uma demanda na minha vida para isso. Eu tenho tanta coisa que está acontecendo na minha vida que me impede. Eu tenho meu trabalho, eu tenho um chefe maluco que me oprime e que está quase me dando um burnout, eu não consigo reagir a isso. E a vida está indo, e eu estou infeliz, mas eu estou vivendo no automático. Porque eu ainda não entendi que, às vezes, eu preciso abrir mão de algumas coisas para o Senhor. E eu não estou falando para você ser imprudente, de maneira nenhuma. Você sabe aonde você poderia ser melhor com Jesus. Você sabe aonde você poderia dedicar mais. Você sabe as escolhas que você tem feito todos os dias. Às vezes, a gente acha que a gente precisa largar tudo para fazer uma parada muito macro, gigantesca, revolucionária. Às vezes, você só precisa atravessar o corredor do seu prédio, levar um bolo para o teu vizinho e falar: prazer, meu nome é Aline, vamos tomar um café qualquer dia? Todo mundo tem 30 minutos numa semana para falar com alguém. Não é possível. Talvez você vai deixar de assistir e maratonar sua série. É isso que vai exigir de você. Para que você esteja com pessoas. Para que você abra sua casa. Para que você receba as pessoas. Então, o que significava nessa época ser um publicano, um cobrador de impostos? Para vocês terem uma ideia de quem Jesus é. O que Jesus faz? Levi era um cobrador de impostos. Um publicano, ele era um cobrador de impostos que prestava serviço para o Império Romano. A potência que ocupava a Judeia na época de Jesus. Eles eram profundamente odiados pela população judaica daquele tempo. Por motivos econômico, político e religioso. Então, como funcionava esse sistema? O governo romano, ele leiloava o direito de alguém ser proprietário de um lugar, de um espaço. Então, ele leiloava uma região. Então, o governo romano vai leiloar o Baixo Glicério. Alguém vem e compra o Baixo Glicério. E aí, todo mundo que mora aqui no Baixo Glicério agora é obrigado a pagar imposto para esse cara. E aí, eles contratavam capatazes, tipo milícia, para ir cobrar a galera do dinheiro que eles deviam. Então, você tem que pagar. Se você não pagar, vai ter duras penas para a tua vida. O negócio é sério. Milícia não dá moleza, entende? Você tem dinheiro, você não tem. Se não tem, você morre. Ponto. É isso que acontece. E aí, era uma extorsão legalizada, isso, pelo governo romano. Então, o cobrador, ele precisava enviar um valor fixo para o governo romano. Só que tudo que sobrava era dele. Imagina, alguém vir aqui, fica dona desse bairro, e o governo fala: você me dá R$1.000 por mês. Se você arrecadar 70 mil, 69 mil é teu. Com o coração que a gente tem, você imagina? Foi Deus. Como ia dar ruim? Ainda ia agradecer a Deus, é verdade. Então, todos os cobradores de impostos, eles eram considerados traidores da pátria, porque eles eram judeus que trabalhavam para o sistema opressor, ajudando a financiar a submissão do próprio povo deles. Eles eram corruptos crônicos, porque a maioria cobrava valor abusivo e usava distorção para enriquecer rapidamente à custa dos pobres. Nossa, eu nunca vi isso, né? Que sociedade que tem isso? Coisa esquisita, né? Devia ser terrível viver nessa época. E eles eram considerados imorais, porque o contato constante com moedas pagãs e com os gentios, que não eram judeus, né, que ainda não eram convertidos, os tornava ritualmente impuros perante a lei mosaica. Então, eles vendiam quem eles eram, a identidade dele, o que eles criam,
para poder fazer parte desse sistema corrupto. Jesus conhecia essa reputação de Levi. Jesus sabia quem ele era. Mas mesmo assim, o Senhor olhou para ele e falou: vem, me segue. Quantas vezes a gente determina quem está apto para ser salvo? Quantas vezes a gente olha para as pessoas e fala: ih, esse aí, ó, esse aí tem jeito não. Esse aí não é bom bastante. Ih, esse aí, ladrão, assaltante, assassino, homicida, esse merece o inferno, ele não merece Jesus. Porque o nosso senso de justiça é completamente diferente do senso de justiça de Deus. Mas Jesus não fez isso com Levi, embora ele merecesse segundo a nossa justiça, né? Mas Jesus sabia que Levi era uma pessoa que carecia da graça dele. Ele sabia que Levi era pecador e precisava se arrepender e ser transformado à luz da palavra, à luz de quem ele era. Então, depois de ter sido chamado e alcançado por Jesus, Levi deve ter pensado: cara, se eu posso ter isso, eu conheço um monte de louco que pode ter isso. Eu conheço um monte de gente maluca que está vivendo uma vida maldita e desgraçada nessa terra e que poderia viver segundo aquilo que o Senhor tem para ela. Uma vida de esperança, uma vida restaurada, uma vida nova a partir daquilo que Cristo quer fazer. E aí ele não se contém, porque ele fala: cara, isso é tão poderoso, isso é tão valioso, eu fui tão amado que eu preciso gritar para o mundo saber o que é isso. Então eu vou abrir minha casa, vou chamar essa galera, e vou trazer Jesus aqui, e todo mundo vai ser salvo. Entende? E aí, a gente vive isso todos os dias na nossa vida. A gente acorda todos os dias e vive essa esperança, vive essa certeza de que a gente é salvo, de que o Senhor transformou a nossa história, que por mais difícil que seja, por mais que a gente esteja na noite escura da alma, existe uma esperança, amanhã se renova, e o Senhor continua falando, o Senhor continua agindo, o Senhor continua restaurando, e nos curando daquilo que nos fere. Mas a gente guarda isso só para a gente, em silêncio. E aí a gente é egoísta pra caramba. Essa é a grande verdade. Porque não dá para guardar um negócio desse. Não dá para eu impedir que pessoas continuem vivendo isso, além de mim mesmo. Então, isso nos ensina uma importante lição. Que relacionamentos próximos, amigos, pessoas que moram perto da gente, no trabalho, na faculdade, em casa, aonde for, é a melhor oportunidade para alguém, para nós falarmos da nossa fé, pessoas do nosso convívio. Aí você fala: mas de repente meu testemunho não é tão legal, de repente eu faço umas coisas aí que a galera está vendo, e que não aponta tanto para Cristo. Melhor ainda, assuma-se como pecador, e amado por Deus, e alguém que está lutando para melhorar, e ser como Jesus. A gente às vezes quer ser muito santo, arrotar muita santidade, e esquece de ser vulnerável. A vulnerabilidade tem um papel imenso ao impactar vidas, porque a gente só é o que a gente é por conta de Cristo. Ele é santo, Ele é puro, Ele nunca pecou, nós não. Se a gente fosse assim, a gente não precisaria dele. Entende? A gente vai precisar dele até o último suspiro que a gente estiver aqui, né? Até que ele me chame ou que ele venha. A gente não sabe como isso vai acontecer, mas a gente precisa estar vulnerável e que a nossa vida seja um testemunho vivo na vida do outro. Que a pessoa fala: cara, quando eu te conheci, você era tão esquisito, você era tal. Aconteceu alguma coisa na sua vida, você está diferente. O que mudou? É Cristo. Quer? É Cristo. Pode fazer na sua também. Vale a pena. Então, quando a gente pensa em missão, nós temos que considerar tudo isso. No livro O Cristão Contagiante, do Bill Hybels e do Mark Mittelberg, ele diz assim: o fato é que todos sentimos desconforto quando alguém de fora do nosso círculo de amigos tenta exercer influência sobre nós em relação a questões pessoais e significativas da nossa vida. Então, é natural confiarmos mais nas pessoas que a gente já conhece, né? Amigos ouvem amigos. Então, por isso que é importante a gente agir como Levi agiu.
Isso destaca a importância de nos relacionarmos de maneira santa e saudável com as pessoas que não conhecem Cristo. Levi sabia pouco sobre Jesus, mas ele sabia o essencial. Jesus havia mudado a sua vida. A missão, ela acontece quando oferecemos o Jesus que já temos. É muito fácil a gente falar de algo que a gente vive. Não é mais fácil você falar da tua própria experiência? Algo que você viveu? Eu acho que a gente tem mais embasamento quando a gente fala daquilo que é real para nós. Daquilo que a gente próprio experimentou. Né? E em Lucas 5:29 diz assim: mais tarde, Levi ofereceu o banquete, como a gente já conversou aqui, em sua casa, em honra de Jesus. Então, ele não sabia pregar. Embora ele fosse judeu, ele não sabia explicar profundamente as Escrituras. E isso não foi um impedimento para ele. Mas uma coisa que ele sabia bem era organizar a festa, né? E aí ele chamou os amigos e criou esse ambiente. Qual é o talento que Deus te deu? Qual é o talento que Deus te deu para alcançar pessoas? Talvez não seja organizar a festa, mas seja tocar um instrumento, seja ser um artista talentoso, seja ser um bom programador, seja trabalhar com tanta coisa. Para que Deus te chamou? Seja um técnico, seja um produtor musical, enfim, qualquer área, um advogado, seja qual for a sua área. Essa é a sua especialidade, é o que você faz bem. Como eu posso conectar isso com a minha fé? Que faça sentido para as pessoas que me ouvem e que caminham comigo. Né? Então, a casa de Levi, ela se tornou essa ponte entre Jesus e as pessoas que dificilmente procurariam um ambiente religioso. Porque essa é uma verdade. As pessoas que não são crentes hoje, que não têm uma relação com o Evangelho, e algumas que têm, inclusive, têm pavor da gente. Tem pavor de igreja, tem pavor de crente. Entende? Por quê? Porque existe uma expressão na mídia ruim, né? Esses programas televisivos, essas coisas que o pessoal vê, que não é de fato um evangelho como Jesus pregou. Existem erros e existe graça também, porque algumas pessoas podem vir a Cristo por isso. Eu não desconsidero, porque Ele é poderoso e soberano de uma maneira que a gente nem imagina. Mas existe um preconceito com relação. Então, é muito mais fácil a pessoa se sentar numa mesa com você para tomar um café, para ela ir no parque, para ela frequentar a tua casa, do que ela vir aqui, logo de cara. Entende? Eu convido alguém para vir na minha casa, ele vem. Se eu convidar para vir na igreja, não vai vir. Então, essas coisas são pequenas coisas que a gente ajusta na nossa vida e que pode ser muito importante. Então, muitos estão prontos para receberem em Cristo, mas tem preconceito e tem barreira com relação a essa religião institucionalizada que a gente vive. Mas eles podem ir a uma festa, um jantar. Então, foi o que Levi fez. Ele preparou essa festa para os seus amigos e convidou Jesus para a festa. Então, é isso. Prepara o jantar, prepara o almoço, prepara o café e convida Jesus. Jesus vem e Jesus faz. Amém? Então, a missão, ela pode acontecer em ambientes simples. Ela pode acontecer em ambientes naturais. A gente não precisa forçar uma situação para a missão acontecer. Ela acontece num papo despretensioso. Quando o nosso coração está cheio de Jesus, a gente não tem como não falar de Jesus. Porque a palavra fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? É de amargura? Então ora, confessa. A gente pode fazer isso diante de Deus. Tem um livro inteiro que chama Lamentações na Bíblia. Não é à toa que aquele livro está lá. Existe uma diferença entre murmuração e lamentação. A murmuração é minha indignação, é a minha revolta, é o meu ódio contra Deus, porque Deus não cumpriu aquilo que eu achava que Ele tinha que fazer, porque Ele não me recompensou por eu ser bom, como se isso não fosse mais do que a sua obrigação. Tipo, essas coisas todas que vão... Agora a lamentação é, Senhor, eu estou triste, eu não consigo orar, me ajuda. Senhor, meu coração dói, minha alma está sangrando, me ajuda. É diferente do que eu falar, a culpa é tua, cadê você? Me abandonou, me largou. São coisas completamente diferentes, né? Então, mas a missão ela acontece nesse ambiente. Alguns podem oferecer um jantar, outros um café, outros um churrasco. No churrasco pode me chamar que eu vou lá.
Uma caminhada, para quem gosta de caminhar, para quem gosta de viver ao ar livre. Não é o meu caso, não sou essa pessoa. Não me chamem para trilhas. Uma noite de jogos, o Panda deve ter vários testemunhos para falar sobre isso. Uma conversa, um encontro entre familiares. É tanta coisa. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: quem Deus já colocou no meu caminho? Quem são essas pessoas que Deus já colocou no meu caminho? Que ambiente que eu posso criar para que essas pessoas conheçam a Cristo? Qual circunstância que eu posso criar e pensar para que elas venham a Cristo? Quem é a pessoa que eu poderia convidar nessa semana já para uma conversa ou para um café? Para falar de maneira intencional de Jesus. E aqui vai uma dica de ouro: ouça muito e fale muito pouco. A gente fala muito, a gente que é crente. A gente já quer chegar para as pessoas falando: olha, você precisa se arrepender, porque Jesus... Meu irmão, como você vai criar ponte com uma pessoa se você nem sabe o que ela está passando na vida dela? Como que você vai fazer link com a fé cristã se você não sabe quais são as questões do coração dela? A gente fala muito, a gente é muito legalista às vezes, a gente já quer determinar, ditar regra, definir como o outro tem que se comportar. Ouça as pessoas com um coração contrito, entregue ao Senhor, para que a gente ame as pessoas, antes de definir quem elas são, antes de julgá-las, antes de estender misericórdia, acolhimento, entende? A gente é chamado para amar. Qual é o primeiro mandamento bíblico? Pode falar. Como? E o segundo? E a gente se ama pra caramba porque a gente é muito egoísta. Ah, mas eu tenho baixa autoestima. Tem baixa autoestima, mas se coloca no centro o tempo inteiro. Tudo é sobre você. É desse jeito que o Senhor manda você amar o outro. O outro é melhor que eu, ele é superior a mim, ele é mais inteligente, ele tem mais conhecimento, ele é melhor, mais capaz do que eu. É assim. Isso é amar o outro como a mim mesmo. É ver no outro coisas que eu gostaria que tivesse em mim, que eu vejo em mim, que eu acho que as qualidades que tem em mim, eu sempre me colocar em segundo. É dificílimo. Eu estou aqui falando e eu sou uma pessoa extremamente desafiada nisso. Mas todos nós temos que vencer essas coisas. É uma decisão racional que a gente faz. E o Espírito Santo nos capacita em todas as coisas. Então, hospitalidade, segundo a Bíblia, é mais do que abrir a porta da tua casa. Hospitalidade é abrir a porta da tua casa, é acolher com intenção, é intencionalidade. Hospitalidade é abrir espaço no coração, para que a gente seja instrumentos de Deus nessa terra. Quando a gente coloca a nossa casa, a nossa mesa, os nossos relacionamentos na mão de Jesus, o cotidiano se transforma. Todo lugar vira um lugar de missão. A missão acontece em todos os lugares. Um ponto importante: a missão procura aproximar as pessoas de Jesus. Essa é a função de missão, conforme o padrão que a gente vê. Em Lucas 5:29 diz assim: muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles nessa festa. E esse foi o propósito mesmo de Levi. Ele queria que essas pessoas comessem e se relacionassem com Jesus. E além de Levi, a gente tem outros exemplos na Bíblia. Em João 1:41, André disse a Simão: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Em João 1:46, Filipe diz a Natanael: venha e veja você mesmo. Em João 4:29, a mulher samaritana convidou sua cidade: venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então, todas as pessoas que foram impactadas por Jesus e que explodiram no coração delas e elas não conseguiram conter nelas mesmas. Os fariseus, eles criticaram Jesus por comer com os publicanos e os pecadores. Jesus respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. É muito poderosa essa fala de Jesus. É muito poderosa essa fala de Jesus. É para aquele que se reconhece como pecador,
Porque nenhum de nós nenhum de nós é justo. Só que a gente acha que a gente é. A gente acha que a gente não precisa de Jesus. Eu sou bom, eu faço tudo certo. Eu acordo de manhã, eu faço meu devocional, eu não falo palavrão, eu não falo mal de ninguém. Mas e seu coração? O que você esconde dentro dele? O que você faz quando ninguém está te vendo? Isso é importante, isso fala muito sobre você. A gente tem que se arrepender, reconhecer a nossa insignificância, reconhecer a nossa limitação. Todos os dias a gente precisa de Cristo. E aí, não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Jesus se apresenta como médico. E essa imagem é importante, porque o médico, ele se aproxima, ele se disponibiliza para cuidar daqueles que precisam de cura. É esse Jesus que a gente está servindo. É esse Jesus que a gente está falando. Da mesma maneira, a igreja participa da missão de Jesus quando se aproxima de pessoas feridas, confusas, distantes e espiritualmente necessitadas. Nós oferecemos amizade, nós oferecemos hospitalidade, nós oferecemos histórias que são os nossos testemunhos, aquilo que a gente viveu com o Senhor, as nossas experiências. A gente oferece espaço para perguntas, a gente oferece uma escuta ativa, a gente oferece oração, e a gente oferece esse convite para que elas conheçam Jesus. Esse negócio de que pregue o tempo todo, se necessário, use palavras, é a maior falácia que já existiu. Não existe isso. A nossa obrigação é ter um testemunho santo e irrepreensível, como o Senhor nos instrui. Mas a gente também é orientado ao quê? Pregar o Evangelho, a falar em alto e bom tom, ser claro na maneira como a gente fala de Jesus, trazer esperança, falada, cantada, através da arte, seja ela qual for, mas tem que apontar para Cristo. A gente tem que falar de Jesus. Uma pessoa alcançada por Jesus, ela pode transformar a sua casa em uma ponte para que outras também sejam alcançadas. Nós tivemos esse ano na Target um casal lá da Áustria, que é o casal Gaeta, e eles estão lá há 40 anos fazendo igreja, começando esse processo de plantação. E todos nós sabemos que a situação na Europa é muito relativista, né? Alguns dizem que é uma era pós-cristã, mas o pastor Sidney costuma dizer que é um lugar pré-avivamento. Eu acho bem mais legal isso. Eu acho que é um lugar pré-avivamento mesmo. E que Deus tem feito coisas incríveis naquele lugar. Mas qual é a estratégia desse casal? O que eles fizeram a vida inteira? Eles abriram a casa deles para se relacionar com pessoas. É assim que eles começaram o trabalho e é assim que eles perpetuam esse trabalho lá. Então, eles recebem gente de tudo quanto é lugar, dentro da casa deles. E ali eles têm essa oportunidade de falar de Jesus, e essas pessoas voltam para os lugares onde elas estão e começam trabalhos lá. E o reino tem sido expandido dessa forma, na Áustria, um país completamente secularizado. Então, Levi fez exatamente isso. Ele encontrou Jesus no lugar de trabalho dele, porque ele estava trabalhando, mesmo que fosse um trabalho esquisito, ele estava no trabalho dele. Jesus vai lá, chama ele lá no trabalho dele. Quando ele ouviu siga-me, ele não pensou, ele foi. E ele começou uma jornada nova na vida dele. Depois ele olhou para sua casa e percebeu que ela poderia servir a missão. Olhou para sua mesa e percebeu que ela poderia reunir pessoas. Ele olhou para os seus amigos e percebeu que eles também precisavam conhecer Jesus. Então ele abriu as portas, preparou uma festa e colocou Jesus no centro. Colocou Jesus no centro. E isso é algo que todos nós podemos fazer. Colocar Jesus no centro da nossa vida. Talvez você ainda não se considere muito preparado para isso. Talvez seu medo seja que você não vai saber responder as perguntas que serão feitas. Talvez você ache que você precisa estudar mais, que você precisa conhecer mais profundamente ao Senhor. Talvez você tenha vergonha da sua casa, porque você acha que sua casa é muito simples, ou você não tem recursos o suficientes para receber uma pessoa lá. E aí a gente começa a colocar um monte de impedimento para que isso aconteça.
Mas uma coisa que é muito importante você saber, acima de qualquer coisa dessa daqui, você tem um relacionamento com Jesus, você tem uma história com Jesus. Tem algo em você que Jesus está fazendo. Tem algo em você que Jesus tem operado, tem transformado. Você não precisa ser um teólogo para falar de Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Fale de Jesus. E estude teologia também. Mas fale de Jesus. Tudo no seu tempo. Você pode oferecer uma mesa, ou um simples café, ou tempo, porque hoje tempo vale ouro. Ninguém tem tempo. Está todo mundo correndo, fazendo um monte de coisa. Sabe, a gente erra nisso muito. A gente arrumar um tempo na agenda para alguém, para sentar e ouvir de verdade, só Jesus para fazer isso na nossa vida. Sem você pagar. Porque você pode ir no psicólogo, você pode fazer terapia, tal. Mas alguém que vai te ouvir sem precisar receber nada por isso, e que vai ser acolhido, a gente pode fazer a diferença no mundo sendo esse tipo de pessoa. Acolhendo, amando, ouvindo. Por isso que esses GRs também, como a gente tem feito aqui na nossa igreja, é tão importante. Acredito que todo mundo que está no GR aqui tem alguma história nesse sentido. Você pode começar lá na sua casa, um negócio pequenininho, só você e mais 3 irmãos, e 2 que só vai a cada 3 meses. Permaneça, resista, fique lá, convide seu vizinho para vir um dia. Né? GR não é culto, GR é relacionamento, grupo de relacionamento. A gente vai falar sobre as coisas que o Senhor tem feito, mas é um ambiente legal para a pessoa saber, porque em tempos como que a gente vive hoje, em que tudo é muito relativo, onde verdades absolutas estão sendo questionadas, ser totalmente íntegro naquilo que você acredita impacta o mundo. Se a tua fé e aquilo que você diz ser está alinhada com a tua prática, as pessoas vão te respeitar. E isso é muito importante. Se você não puder abrir na sua casa, então, participa de um GR que a gente tem aqui na igreja acontecendo. Mas uma coisa que é muito importante a gente fazer, peça a Deus que crie oportunidades para que você possa falar do amor dele. Porque às vezes a gente prefere fugir do que matar no peito e falar, Senhor, mas eu não sei como fazer, eu não tenho essa sensibilidade, eu não consigo perceber, como que eu faço isso? Ora, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar pessoas, vai colocar gente no seu caminho. A obra é dele, é ele que zela, ele não precisa da gente, isso é fato. Mas é um privilégio participar disso. É um privilégio poder ver vidas serem transformadas à luz do Evangelho. É um privilégio caminhar com Jesus e saber que você corresponde à expectativa dele sobre você. E que ele também não vai deixar de te amar se você não cumprir com essa expectativa. Ele vai te perdoar e vai seguir essa vida. Então, a missão, ela é possível quando, usando aquilo que Deus já nos deu e oferecendo a Ele, para os nossos amigos, para que eles conheçam o seu amor e a misericórdia que mudou as nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, a gente te agradece pela Tua palavra, a gente te agradece, Pai, pela Tua missão e pela oportunidade de servir no Teu reino. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos tire a insegurança de sermos aceitos por esse mundo e conformado a Ele para que Ele nos aceite, mas que a gente tenha a certeza que nós não somos daqui, que a Tua palavra diz que nós somos como estrangeiros nesse mundo, e que assim, Senhor, a gente possa viver as nossas vidas como representantes do Teu reino, Senhor, como embaixadores do Teu reino nessa terra, apontando sempre para Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.